Um dia depois de a arbitragem chocar o Brasil, metendo a mão no tricolor gaúcho, o tricolor paulista também foi operado pela arbitragem em pleno clássico. No que isso afeta o Grêmio? Alguém poderá dizer assim, né? Nossa, mas o São Paulo, a situação do São Paulo foi pior, porque foi num clássico, né? Muito mais difícil. Cara, não foi pior porque a gente foi operado em dois lances, assim, capitais, fora o jogo inteiro de uma arbitragem horrível, né? Mas, assim, a expulsão do Kahneman ainda no primeiro tempo já destruiu o jogo ali. Ali foi um prejuízo, assim, né? O pênalti no final inventado foi só a cereja do bolo. Mas eu digo que não foi mais, que o São Paulo não foi mais prejudicado, porque nós também fomos prejudicados no clássico. A gente teve o nosso clássico aqui, o Grenal, e felizmente conseguimos vencer, mesmo com os caras dando 3 pênaltis pro Inter, entre outras atrocidades durante o jogo, né? 2 pênaltis, não tem nem discussão que não existiram. Enfim, e aí agora tudo culminou numa rodada do Brasileirão de muita confusão, muito erro, muito bafafá. Teve um jogo, acho que do Vitória contra enfim, cara, teve polêmica em outros jogos, né? Mas obviamente o do São Paulo chama mais atenção, até pelo tamanho do jogo, talvez. Mas de fato o erro foi gritante. Pra quem não viu, tá? O São Paulo vencia no Morumbis por 2-0 o Palmeiras. E quando estava 2-0, o São Paulo sofre um pênalti. Cara, que assim, é um pênalti que, para alguém dizer que não foi, vai ter que ter muita criatividade. A explicação que eu nem sei. Sabe aqueles lances que tu discorda frontalmente, mas tu entende a linha de raciocínio de quem discorda? Cara, quem tá discordando tá pensando blá, 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 blá. O que eu não concordo, por conta disso, disso e daquilo. O pênalti que o cara não deu pro São Paulo, gente, não dá pra entender a linha de raciocínio. Não dá pra entender onde pode se ancorar ali uma argumentação, né? Onde pode se sustentar ali pra... Foi bizarro. Eu não vi o jogo, tá? Eu acabei de ver os melhores momentos. Então eu não consegui identificar se o VAR chama, tipo nos erros do Grêmio, né? O VAR chama e o juiz vai lá e continua sendo equivocada a decisão, né? O VAR erra e o juiz embarca no erro, né? Eu não sei se foi esse o caso. Eu acho até que o erro do Palmeiras do São Paulo e Palmeiras ali foi mais do VAR. Eu acho que o VAR não chamou e aí o juiz fica vendido no lance. O que, na minha opinião, não exime o juiz de culpa. Em algum nível ele tem culpa. É o mesmo caso que eu falo da famosa mão do Yuri Alberto em 2023. Famosa mão do Yuri Alberto, que assim, o VAR não marcar aquela mão, aquele pênalti, né, Grêmio e Corinthians lá no Itaquerão, cara, o VAR não mandar chamar o árbitro para indicar uma penalidade ali, é passível de exclusão, banimento definitivo de todos os envolvidos no VAR que concordaram com essa decisão, né? Porque ali foi esse o caso, ele não chamou o árbitro. Mas foi um lance tão escrachado e visualmente claro que o árbitro também tem a sua culpa por não ter visto dentro de campo. Aquilo ali é lance para campo, cara. Aquilo ali é lance para tu ver ao vivo, na velocidade normal, né? Claro que o árbitro de campo tem o seu erro, eu acho que é o caso do São Paulo e Palmeiras também. O árbitro deveria ter visto aquele pênalti ao vivo, né? Mas é claro que tem uma velocidade, tem contexto, às vezes o árbitro pode estar encoberto por algum, né? Podem ter situações ali que a capacidade humana tem limitações, né? Então o árbitro errou, né? Nesses dois casos aqui que eu tô citando, né? O de ontem e o do Grêmio lá de 23. Mas, cara, é um erro que ainda assim tu consegue dizer, tá, erros acontecem. Agora, o do VAR, com
com todos os ângulos e velocidades e cara, é inacreditável. É inacreditável. No caso de ontem, o jogador do São Paulo, do Palmeiras, eu acho que ele escorrega, ele vem correndo, eu acho que ele escorrega, ele chega lavrando o... Não, e ainda teve discussão daquele pênalti do Noriega, né, do Grêmio, que ele recolhe a perna, não sei o que e tal, e vira um bafafá e tal, né, e é inacreditável, cara. Aquilo ali virar bafafá e o do São Paulo não ser pênalti. É incrível. É incrível. E aí, o que acontece? Tava 2-0 pro São Paulo, o jogador de São Paulo invade a área com uma condição muito boa para de repente fazer o gol, né, o terceiro, e ele é lavrado, assim, ele é impedido de tentar dar seguimento à jogada, porque chega um jogador de carrinho deslizando e bate na perna dele e derruba ele. Cara, não tem assim, não tem outra interpretação, é isso, pênalti. Muito provavelmente seria 3-0 e aí o jogo estaria definido, né, cara? Muito provavelmente o jogo estaria definido. Aí alguém vai dizer assim, cara, mas o Palmeiras fez 3 gols, o São Paulo deixou os caras virarem, meu. Tava 2-0, ainda assim era uma boa vantagem, os caras viraram e tal. Se o Palmeiras faz o terceiro, se o São Paulo faz o terceiro, o Palmeiras ia empatar igual, ia fazer 3 gols, cara, não ia, é outro jogo. É óbvio que o São Paulo teve seus deméritos a partir do momento que deixa os caras virar, é óbvio que o Palmeiras teve seus méritos. Eu até vi alguém falando nos melhores momentos ali nos comentários, né? Nossa, as mexidas do Abel surtiram muito efeito, o Abel está de parabéns, mudou o time. Eu não vi o jogo, repito, não sei se o Abel resolveu alguma questão tática ali com maestria e de repente merece esses elogios mesmo, mas o que acontece muito, que eu falo há tempos, é que mudou o paradigma do futebol e pouca gente está atentando a isso, pelo menos não tenho ouvido falar a respeito disso, que é as 5 substituições, cara. 5 substituições é meio time. E dependendo do tempo em que isso, das modificações, né, do momento do jogo em que elas são feitas, cara, às vezes tu joga, sei lá, meia hora de jogo com time misto. Tu joga meia hora de todos os jogos com time misto, cara. Com meio time reserva. Então, assim, essa história de ter 11 titulares nunca foi uma verdade, né? Mesmo antes. Agora, com 5 substituições, cara, tu tem que ter 16 titulares. Sabe? De nível de titularidade. E o Palmeiras é óbvio que cresce nesse sentido. Não sei se o Abel foi um gênio, mas ele pode ter sido só protocolar ali. Só que daí entram os caras do Palmeiras que tem muito mais qualidade, é um elenco muito melhor, os caras descansados. Aí, obviamente, o São Paulo também precisa mexer para rodar o elenco e perde qualidade, né? Pode ter sido isso que aconteceu. Agora, cara, se tu é inferior ao São Paulo, se tu é o São Paulo, tem um elenco inferior ao do Palmeiras, tu consegue abrir 2-0 dentro de casa, tu tá num momento melhor na partida, a torcida empolgada, os jogadores confiantes, empolgados, os adversários abatidos, nesse afã, tu vai lá e engatilha um terceiro gol que é, enfim, impedido por um pênalti, e tu não recebe o pênalti, cara, isso é um prejuízo gigantesco, cara. Porque ali o futebol também é momento, é tu saber aproveitar. O São Paulo é pior, mas começou o jogo numa estratégia acertada, tudo encaixando, tudo dando certo, e não deu mais certo ainda por uma interferência direta da arbitragem. Isso é muito grave. Muito provavelmente o Palmeiras não faria 3 gols se o São Paulo tivesse aberto 3-0. Seria outro jogo, outro anímico, outra história inteira, né? E mesmo se tivesse feito, aí seria empate, não uma derrota para os donos da casa, né? Então, essas coisas interferem. Cara, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não, acho que é meio que um consenso. Cara, as arbitragens ruins interferem os jogos de forma significativa nos lances microscópicos. Tu tá perdendo. Aí tem um juiz que não deixa o jogo rolar. Fica truncando o jogo com faltinha inexistente o tempo inteiro. Isso molda o jogo, cara. Isso separa a tua chance de empate ou virada de uma derrota que vai se arrastar até o final. Às vezes eles irritam os jogadores, né? Que também impacta no jogo.
tem muita coisa que não sai nos melhores momentos, que não sai na matéria do Fantástico e que molda de forma significativa e muito importante os jogos, cara. Que dirá um pênalti, uma expulsão, algo tão capital assim, né, pro jogo. Então, cara, é brabo, cara. É brabo porque molda o jogo de uma forma significativa. E repito, em tempos pré-VAR, essa lamentação toda aqui duraria 16 segundos. Putz, o cara, não, poxa, foi um pênalti claro, como é que o juiz não viu? O cara dá um carrinho, não sei o que, derrubou o cara. Poxa, se faz esse gol ali era outro jogo, não sei o que lá, bababá. Ponto, segue a vida. Segue a vida porque a gente sabe que é um ser humano, que tá dentro de campo. A gente até por vezes desconfiava, será que tem alguma coisa? Porra, esse cara aí sempre decide contra o Grêmio. Poxa, esse cara de novo, será que ele é só ruim? Será que tem algo mais? Isso aí sempre existiu. Mas, cara, a gente seguia a vida porque, no final das contas, era um ser humano que tinha que decidir em 1 segundo, no calor do jogo, às vezes encoberto, às vezes na correria, cansado, não sei o quê, por um ângulo desfavorável, os jogadores tentando trapacear ele o tempo inteiro. Aí, tu entende. Agora, meia dúzia de pangaré, numa sala, fechados, com ar-condicionado, 200 monitores, ângulos diferentes, velocidades diferentes, contraste 3D, não sei o que, chat GPT, papapá, suquinho de laranja e não sei mais o que da NASA ali instalado. Cara, só um pouquinho, o que tá acontecendo aqui? Aí as discussões que eram para serem dissipadas aumentam, cara. Daí a gente vai ficar 8 horas falando disso, porque a gente tem que achar uma explicação plausível, cara. A gente tem que achar, eu repito o que eu falei em outro momento, eu achei que o VAR chegaria pra acabar com os absurdos. Puta, tomamos um gol que o cara tava 3 metros impedido. Talvez o impedimento até seja uma coisa que o VAR acabou resolvendo nesse sentido, sabe? Os absurdos não existem mais. Agora vai ser sempre 2 centímetros para um lado ou para o outro que vão gerar polêmica, né? Mas via de regra, o absurdo do impedimento não existe mais. Só que, cara, tem ainda uma gama de absurdos que eu achei que o VAR eliminaria. Porra, a mão do Yuri Alberto, o pênalti do São Paulo, não sei o que, cara, tudo isso tá resolvido, cara. Agora, nós vamos continuar discutindo alguns lances de arbitragem, que vai ser interpretação, que vai ser sutil, que vai ser subjetivo. Eu achei que ia ficar só nesse campo. Ia limpar uma série de absurdos. Ia deixar uma discussão aqui, ó, restrita a lances bem mais pontuais e ajustados. Que nada, velho. Que nada. Obviamente arrumou, ajustou alguns absurdos, né? Evitou alguns absurdos, mas manteve um número importante ainda de absurdos vivos dentro do futebol. E com o VAR, cara, isso aqui não é mais tolerável, não é mais permitido. Isso aqui, esse absurdo que já era muitas vezes absurdo antes do VAR, se tornou um negócio surreal, se tornou um negócio assim, ó, uma hecatombe. Por isso que a discussão é ampliada. E só para fechar, né, eu tava pensando aqui no que o prejuízo do São Paulo no clássico de ontem pode afetar na vida do Grêmio. Cara, o Grêmio tá tão azarado, para dizer, né, uma palavra aqui, para usar uma palavra, enfim, mais tranquila, mas o Grêmio tá tão azarado nessa onda aí de arbitragem e afins que simplesmente a gente foi garfado, fomos operados no último jogo, né? Aliás, nos últimos jogos, né? Faz tempo que a gente vem sendo aí, tá muito estranho isso. Mas o último jogo em especial chocou o Brasil, foi comentário geral, né? Tá todos os comentaristas aí do centro do país, de outros estados e tal, todo mundo alarmado com o que aconteceu em Bragança Paulista contra o Grêmio. E aí o que poderia acontecer, tá? E aqui eu não tô sugerindo que fosse algo deliberado e calculado, mas poderia acontecer depois de todo esse bafafá, no próximo jogo do Grêmio, a arbitragem instintivamente poderia estar um pouco mais amigável. Repito, não deliberadamente, não calculadamente, mas assim, porra, tá todo mundo gritando que o Grêmio é o time mais prejudicado do Brasil, tá demais,
tá recorrente. O último jogo foi um escândalo, bababá. Daqui a pouco tem um lancezinho na área ali que bate na mão do Noriega, não sei o que, tá meio junto, mas não sei se tá, mas não sei se não tá. Cara, na dúvida, talvez o juiz diga assim, cara, eu não vou marcar esse pênalti. Ele tem um grau de subjetividade, talvez alguns marcariam, talvez outros não. Eu não vou marcar porque, cara, de novo contra o Grêmio, vai dar merda isso aqui. Vai dar merda isso aqui. Entende? É um negócio meio no ar, assim. Não é uma orientação, não. É um negócio natural do ser humano. O ser humano tá vendo que tá dando merda ali, cara, vamos tentar desviar da merda. Né? Então, eu acreditei que, porra, depois de tudo isso, talvez, no próximo jogo, o Grêmio pudesse ter uma arbitragem mais amigável, não no sentido de roubar para o Grêmio, mas no sentido de não roubar contra o Grêmio, né? Ou de, naquele lancezinho de fato ajustado, tá, vamos livrar o Grêmio dessa. Porém, o próximo jogo do Grêmio, na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira, sem ser essa, dia 9, na outra, dia 16, né? Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. Aí nós vamos receber na nossa casa o outro time que também foi operado na última rodada. E ainda talvez com um holofote até maior, não porque o roubo tenha sido maior, mas porque talvez, né, a repercussão de um clássico, Palmeiras e São Paulo, bababá, a coisa sempre ali também ganha mais notoriedade de alguma forma. Então, nem isso a gente vai conseguir colher, porque talvez a arbitragem de Grêmio e São Paulo no dia 16 entre em campo mais impactada pelo prejuízo do São Paulo dessa última rodada do que de fato pelo que o Grêmio vem sofrendo sistematicamente. O gremista não tem um dia de paz. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.